a movimentação e as transformações na política pública de assistência social, e várias casas aqui no Distrito Federal têm uma vocação, né, para essa área da assistência social mais efetiva. Então, temos vários abrigos institucionais espíritas, tanto de crianças, quanto adolescentes, quanto idosos, quanto adultos, serviços de convivência, fortalecimento de vínculo, tudo voltado, né, para a política de assistência social formal. São instituições que são inscritas no Conselho de Assistência Social, que fazem parte dessa movimentação nos conselhos, que fazem parte da movimentação na Secretaria de Desenvolvimento Social, recebem em termos de parceria para a realização das atividades, sem prejuízo das atividades espíritas que estão completamente desconectadas, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas para que a gente aproveite o máximo, tanto do espaço físico, que muitas vezes a casa espírita e a própria federação fica ociosa durante o dia, como também a prática, né? A gente vai para a prática da atividade de assistência mesmo, de olhar para o outro de uma forma mais materializada. Saímos do campo da teoria para ir para a prática. Não que somente nessa linha de raciocínio a gente realiza a chamada caridade, né? Caridade, ela começa em nós mesmos, como é que nós nos posicionamos diante da vida à luz dos ensinamentos de Jesus. Então, nós precisamos adquirir, absorver esses conhecimentos, ter uma compreensão maior, para podermos, no nosso dia a dia, na nossa vida diária, em família, em profissão, em social, colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Então, sairmos do campo do igrejismo para entrar no campo da ação. É muito importante para nós aqui ter esse olhar, né, de que situações de vulnerabilidade, elas vão existir no nosso planeta como um todo, em função da missão que é o planeta, né, de provas e expiações. Então, nós, enquanto aprendemos, nós vamos nos retratando diante da própria vida, diante de nós mesmos, um aprendizado constante, que necessariamente passa por alguns desconfortos dentro do campo da matéria. E aí a gente tem que sempre compreender isso de uma forma tranquila, fazendo parte de um processo de crescimento. Então, eu sou também servidora da assistência social, trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social, sou de unidade de acolhimento, né, de crianças e adolescentes, e ontem nós tivemos aí a grata oportunidade de renovar nosso mandato no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal por mais 3 anos, né, participando pela sociedade civil. Então, a FEDEF, ela está representada no Conselho, onde é inscrita para ações de assessoramento, defesa e garantia de direito na política de assistência social. Então, essa é a minha trajetória, né, a gente já atua aí há mais de 30 anos dentro de centro, no movimento federativo e no trabalho de assistência social. E aí, quando a gente traz aí esse tema, a participação, assistência social espírita, né? E essa participação aí do espírita na sociedade, eu iniciaria dizendo que a gente precisaria observar esse nome, né? Assistência social espírita. Porque não existe assistência social espírita, existe assistência social na casa espírita, sendo conduzido por espíritas, que é diferente. Porque se a gente começa a compartimentar, né, essa coisa da assistência social católico, evangélico, espírita, nós fragilizamos a política de assistência social. Não existe outras assistências sociais. Temos uma política de assistência social, do qual nós
nas nossas casas espíritas, que estamos dispostos a acolher as pessoas em situação de vulnerabilidade, vamos realmente fazer esse acolhimento nas bases do Evangelho, né, das bases dos ensinos de Jesus. Mas veja, a base que nós estamos nos referindo é a base comportamental de alguém que se diz espírita, de alguém que se diz vivenciar a doutrina espírita, e que vai, portanto, ter um olhar diferenciado para essa pessoa que chega em busca de resolver, de compreender um pouco da sua necessidade e encontrar caminhos para a resolução das suas questões sociais e muitas vezes financeiras. E por trás disso aí, sempre tem algo mais que nós podemos explorar e poder contribuir de maneira positiva. Eu digo, o repensar dessa nomenclatura, porque quando você abre a porta da instituição para o atendimento das pessoas em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social, elas não estão, a princípio, buscando doutrina espírita, porque doutrina espírita é algo complexo, é algo difícil, até para quem escolheu esse caminho. Se fizermos aqui uma avaliação entre nós, o quanto nós realmente temos conseguido colocar em prática aquilo que a doutrina espírita tem nos ensinado, à luz do Evangelho e tudo mais, nós vamos ver, nós vamos identificar muita dificuldade da nossa parte em fazer essa conexão como espíritos imortais que somos, atuando na matéria, gerenciando essa matéria para poder crescermos espiritualmente. Esse não é um pensamento simples, pode parecer fácil de falar, mas não é uma coisa simples, né, de ser digerido no dia a dia, fazendo parte integrante da nossa vida, literalmente, para que a gente possa, né, desenvolver de acordo com aquilo que nós previmos nos nossos planos reencarnatórios antes de aqui chegar. Então, para nós, isso já é muito difícil. E aí, quando a gente se acerca de pessoas que estão baldas, né, de conhecimentos básicos, de leitura básica, que estão perdidas no tempo e no espaço e passando por situações das mais diversas, é muito complexo nós chegarmos de pronto para fazer um trabalho de assistência social e querer colocar no processo doutrina espírita. Então, a gente precisa sempre refletir muito sobre isso. Quanto eu já consigo fazer de doutrina espírita na minha vida para querer colocar isso, né, de forma muito taxativa para as pessoas que não buscam a doutrina espírita quando chega na casa. Ela pode ser oferecida na maneira como nós nos comportamos respeitosamente diante das pessoas que vêm nos buscar o acolhimento, a informação, a orientação, o suporte, o apoio para conseguir sair daquela situação em que nos colocamos por diversas situações, né? Não tem ninguém inocente nas situações que vive, né? Não tem ninguém vítima de coisa nenhuma, a não ser de si mesmo. Isso é muito importante a gente ter claro, né? Essas pessoas não são vítimas do processo. Se tem um processo em que ela está inclusa, que está sendo desconfortável e está fora do contexto dos seus direitos, da garantia dos seus direitos, é porque em algum momento, nessa ou em outra situação, ela se colocou nessa posição. E o que nós vamos fazer é mostrar caminhos para que ela consiga caminhar de maneira a compreender a necessidade de respeitar todo o ambiente em que nós vivemos na sociedade. Todas as vezes que, farinha pouca, meu pirão primeiro, acontecer, se for essa a base de sustentação da nossa existência, é isso que nós vamos ver na sociedade. E é o que nós estamos vendo hoje, né, uma crise de valores morais, espirituais, porque cada vez mais as pessoas se afeiçoam à matéria, acham que toda a razão da existência está em ter coisas, estar envolvido em situações
de destaque dentro da matéria. Isso é muito ruim porque, né, nós vimos agora, há pouco, por exemplo, bem perto de nós, no Rio Grande do Sul, que o que estava posto para muitos como estabilidade, como tudo certo, não é bem assim, né? Ora você tem, ora você não tem, e está tudo bem. E tem uma razão de ser para isso. Há um momento de reflexão. Então, alguém que nunca na vida pensou em assistência social, seja para si ou seja para quem quer que fosse, hoje se vê na porta do cadastro único. Casas espíritas, inclusive, que estavam ali, né, esbanjando muitas vezes as suas atividades, colocando ali, dispensando para as pessoas cestas básicas, enfim, dentro dos seus critérios, hoje não tem onde colocar uma pessoa para ser assistida. Então, a vida nos mostra, né, que tudo aqui é movimento. E a gente tem que observar, né, sair daquela coisa do igrejismo mesmo, que é um atavismo nosso. Viemos aí da antiga formação da Igreja Católica, de querer colocar as pessoas na caixinha, sentadinhos, escutando, né, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o Espiritismo não veio para isso. Ela veio para justamente reformular pensamentos e valores, e colocar em prática efetivamente aquilo que nós estudamos. Então, é muito importante que a Casa Espírita tenha esse olhar, né, quando se propõe a fazer um trabalho de assistência social, porque ele é diferente do trabalho doutrinário. O doutrinário é para nós que somos espíritas, que fazemos parte do corpo de colaboradores da casa, que fazemos parte daqueles que querem aprofundar o estudo, o entendimento com relação ao espírito imortal e às suas atribuições, às determinações divinas para cada um de nós, e que, na medida que nós vamos caminhando com essas informações teóricas, vamos colocando elas em prática, a partir, né, do nosso lar, da nossa vivência em todos os sentidos. Então, é muito, 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 muito importante que a gente tenha bem claro isso, separar as coisas. E aí, quando é que a Casa Espírita abre a sua porta e vamos receber, então, as pessoas em situação de vulnerabilidade, o que essa Casa Espírita precisa conter, né? Qual é o planejamento? Como é que ela precisa se posicionar diante dessas situações? Porque são as situações mais diversificadas. E a cada ano que passa, nós vamos vendo situações ainda mais complexas para serem resolvidas. Não há possibilidade hoje de nós pegarmos a pessoa simplesmente e querer resolver suas questões com uma sopa ou com uma cesta básica. Não é possível, porque a dimensão da complexidade que nos chega, de violências das mais diversas, das carências das mais diversas, dos transtornos dos mais diversos, simplesmente sermos simplistas assim. Abrimos a casa, recebemos as pessoas, damos um direcionamento ali mais doutrinário, e ao final dispensamos a pessoa com umas simples cestas básicas, com tantas dificuldades que essa pessoa passa. Então, os centros espíritas têm uma necessidade de rever procedimentos, protocolos de atendimento, compreender que as dificuldades e as situações que chegam para essas famílias nas casas, elas precisam ser vistas de maneira articulada em território, né? Trabalhar em rede é algo que a área da assistência social na Casa Espírita precisa se afeiçoar, há uma necessidade de fazer esse contato, né? Abrir a porta e olhar quem está lá fora, quem são os atores sociais que fazem parte do seu território, porque se eu estou recebendo pessoas em situação de vulnerabilidade, num contexto complexo que a Casa Espírita não tem e não terá como resolver,
porque essa não é a missão da casa espírita, mesmo que abra a porta para a assistência social, ela precisa conhecer o que tem lá fora para poder compartilhar com essas pessoas que chegam o que essa região, o que esse território tem para oferecer para além da casa espírita. Porque aí fica para a casa espírita o acolhimento, a convivência familiar e comunitária, né? Vamos trabalhar numa outra perspectiva de fortalecer vínculos familiares, sobretudo. Vamos fortalecer valores, as necessidades reais do espírito. Mas se a gente não fizer a primeira parte que a pessoa veio buscar, a segunda fica completamente comprometida. Não tem como eu fortalecer vínculos familiares e comunitários, falar de valores e coisa e tal, se tem ali na família violência doméstica, se tem ali alcoolismo, drogadição, abuso sexual de crianças e adolescentes, negligência de toda forma com idosos e deficientes. Então, se eu não conheço a realidade daquela pessoa, daquela família, daquele território, eu, na qualidade de espírita, e de uma casa espírita que se diz querer participar da vida social, não estou cumprindo com a minha missão, não estou cumprindo com o meu papel. Então, há uma necessidade, né? É muito importante da gente pensar o plano de trabalho que nós vamos ter para a área da assistência social das nossas casas, pensando num contexto maior, saindo do âmbito tão somente da casa espírita, achando que está resolvendo tão somente com uma palestra pública, com um passe ou com uma cesta básica. E aí a pessoa fica pensando, né, quando eu falo isso, mas então eu vou ter que participar, vou fazer um serviço. Não, foi o que eu acabei de dizer. Se você só tem capacidade operacional para atender num dia da semana, que é o sábado, que é o domingo, né, que foi lá disponibilizado, precisamos abrir um pouco o leque, no sentido de, como eu disse, participar das reuniões de redes sociais que deva ter nos territórios, né? Falo do ponto onde eu me encontro, que na região Brasília, no Distrito Federal como um todo, nós temos aí 30 regiões administrativas, que seriam como municípios para vocês, e todas regiões administrativas possuem reuniões de rede, que são justamente a reunião dos atores sociais de cada localidade para discutir, para dialogar sobre as questões que necessitam de olhar das autoridades públicas e também da sociedade civil. Então, ali estão todas as questões. Estudos de casos são realizados nesses momentos dessas reuniões. Contatos são feitos, né, com atores que possam fazer parte do seu mundo ali de trabalho dentro da sua realidade de assistência social, para que você possa fazer encaminhamentos, estudos de casos, diagnósticos, não de forma técnica, né, com aquela coisa a nível de um assistente social trabalhando, a nível de um psicólogo, não dessa forma, mas essa forma de acolher as pessoas na sua necessidade. Eu sei de uma família onde há uma questão de violência doméstica ali contra a mulher, contra as crianças. Então, a gente vai identificar dentro daquele território quais são os órgãos, quais são as instituições que estão para o atendimento dessas questões. Não é uma simples questão de denunciar e colocar o infrator na cadeia. Não. É um irmão que necessita também de acolhimento. O primeiro, inclusive, a ser pensado precisa ser ele, porque se ele é a causa, nós precisamos trabalhar a causa para que os efeitos possam ser, né, diluídos. E fazer de conta que isso não existe, ou medo de se envolver no processo, não faz menor sentido. Então, temos que ter esses contatos de conselho tutelar, temos que ter contatos do CRAS, do CREAS, unidades que atendam especificamente a mulher vítima de violência, o homem
que é o provocador da violência, ou vice-versa. Porque na medida em que você conhece esses atores, você vai fazer um estudo de caso, juntamente com a pessoa que está sendo atendida, encaminhar e colocá-la no trilho da resolução dos problemas sociais que ela está passando, assim como os outros, né, decorrentes dele, que são as questões de sobrevivência da família e tudo mais. Então, veja qual é importante. Você não precisa realizar um serviço efetivo, mas você precisa ter, pelo menos, informação e conhecimento do que existe na legislação, no território, e como você pode ajudar essas pessoas a acessar, né, esses caminhos de saúde, de educação, de habitação, de acessibilidade, as casas que apoiam idosos, as casas que apoiam as famílias que têm pessoas com deficiências de diversas naturezas, porque aí o nosso trabalho vai ficar mais efetivo, nós poderemos atender muito mais e melhor. Nós não vamos ficar com um núcleo de pessoas sendo atendidas com ad eterno, 5, 10 anos, fazendo o mesmo movimento de receber aquela família todo domingo, faz a palestra, dá a sopa e manda a pessoa embora para casa. Então, assim, avaliar de tempo em tempo qual é a, a, a efetividade do nosso trabalho para aquela família. Temos que ter objetivos claros para esse trabalho. Quando eu abro o acesso dessas pessoas à nossa casa, o que é que eu pretendo efetivamente para essas pessoas, para auxiliar na transformação social, mas, né, também moral, mas como é que e qual é o trajeto, qual é o método que eu vou utilizar para chegar nessa transformação. Eu não sou responsável, eu enquanto instituição ou mesmo pessoa, pela transformação de quem quer que seja. Mas se eu abro a casa, abro o espaço, eu sou responsável por disponibilizar recursos para que essas pessoas consigam encontrar caminhos. Isso eu sou responsável. E quando eu não o faço, eu também tenho uma responsabilidade no final da história, quando no final do percurso desse trabalho de anos, eu não consegui encontrar essa pessoa em condições um pouco melhor. Quando eu fiz todo o meu movimento, né, o movimento que deve ser feito, ao contrário, para que essa pessoa se ache no tempo e no espaço e consiga modificar a sua história, se eu fiz todo o percurso direitinho, e mesmo assim a pessoa se acomodou, continuou, né, ela ainda não está na hora de sair daquela situação. O que eu não posso fazer é dar condições para ela se manter na acomodação, dizendo que estou fazendo caridade. Isso vai cair na nossa conta, certamente. Porque se eu não posso transformá-la, né, para melhor ou para pior, também não devo incentivar que ela permaneça no estado de estagnação. Então, pensar formas e maneiras de que essa pessoa reflita sobre a necessidade de crescimento é uma obrigação nossa, mas fazer o movimento é só ela que vai fazer. Eu não posso alimentar gerações de reprodução social, de desigualdade, dizendo que estou fazendo caridade. Está longe não tem nenhuma obra que descreva isso, nem nas obras básicas, nem nas ações de Jesus, nada. Não tem em nenhum lugar, revire-se a doutrina espírita em obras, que a gente vai encontrar esse comportamento, essa atitude de espíritas dizendo que está fazendo caridade, quando está favorecendo a mendicância institucional, no final das contas. Principalmente quando as pessoas dizem que tem gerações de pessoas sendo atendidas, fazendo a mesma coisa durante muitos anos. Isso é um dado de débito que nós vamos ter que refazer. E não há necessidade, né, para que a gente se mantenha nesse padrão de realização, porque não faz o menor sentido. Então, se eu tenho dentro do meu território uma condição de vulnerabilidade grande, vamos pensar com a rede
né, o que nós podemos efetivamente realizar para transformar a realidade das pessoas, para que elas consigam, né, ter o mínimo de dignidade. Então, é importante que a gente faça essa reflexão. Eu vou abrir aí esse tempo aí para vocês poderem fazer as perguntas e a gente vai complementando, então, já temos aí 2 pessoas com a mão levantada, fico à disposição de vocês para as dúvidas. Laurita, né, foi a Rosângela, que levantou. você poderia exemplificar para nós rede, o que é rede e alguns exemplos de rede? Nós temos, dentro da assistência social, quem trabalha com assistência social, basicamente 2 tipos de rede. A rede socioassistencial, que são todas as instituições que trabalham com assistência social, públicas e privadas. CRAS, CREA, Centro POP, serviços de convivência, unidade de acolhimento, e a rede social, que é a que abrange, né, todos os demais políticas públicas, o sistema de garantia de direito de uma forma geral, Ministério Público, Justiça, educação, saúde, habitação, transporte. Então, quando falamos em rede, é justamente isso, né? Quando você pensa a família que você está acolhendo ali na sua instituição. Chegou ali a mãe Vamos pegar uma situação dessa do Rio Grande do Sul, né? A pessoa teve a sua vida devastada, não tem nada mais, nada, né? Nem emprego, nem casa, nem coisa nenhuma. Ela decidiu se mudar para Minas Gerais. E chega lá, né, quase com a roupa do corpo, querendo refazer a sua vida, porque ela chegou à conclusão de que ficar naquele local onde ela estava não vai ser possível permanecer, porque corre-se o risco, inclusive, de a natureza reincidir no problema. Encontrou uma casa espírita e ela adentrou essa casa espírita. Tem ali, né, pai, mãe, filhos, pessoas idosas, ou algum com deficiência, algum transtorno, enfim. Como é que a casa espírita, como é que a área da assistência social dessa casa vai se posicionar diante dessa família? 1 minuto para vocês pensarem. E quem se arrisca a me dizer como é que seria essa abordagem, esse feito com essa família? Como é que vocês, quem se arrisca a fazer esse acolhimento dessa família? Como é que seria isso na vida dessa pessoa? Dentro da casa espírita. Então, a gente vai acolher, né, fazer aquele primeiro acolhimento, sem questionar, fazer maiores questionamentos, mas mostrar que a casa está ali para o apoio. E esse apoio, ele precisa vir com algumas indicações, né, com alguns métodos. Mas se eu desconheço o que existe no meu território, o que tem na rede socioassistencial, porque é ela que vai começar o serviço. Então, a primeira situação que nós vamos precisar de encaminhar é para o CRAS. Não tem como eu fazer nada dentro da casa espírita sozinho, sem que essa pessoa que não tem casa, que não tem emprego, que saiu de casa do local apenas com os documentos, ela precisa de começar a vida de alguma forma. Então, o caminho dela é o CRAS, porque no CRAS ela vai ser inscrita no cadastro único, vão ser solicitados os benefícios eventuais que, porventura, existam no território de vocês, para conseguir casa, conseguir comida, conseguir renda, alguma renda que dê sustentabilidade para ela iniciar a sua trajetória. Ela precisa de saber onde tem escola para criança, ela precisa saber onde está posto de saúde, onde tem atendimento
as necessidades de saúde específicas que possam estar. E isso o centro espírita precisa saber. Então, ele precisa estar envolvido dentro de uma rede, incluso ali, para ele poder fazer os encaminhamentos. Porque vai ficar para a casa espírita aquilo que é possível a casa espírita fazer diante, né? Cada um tem ali a sua capacidade instalada para poder atender as famílias, seja com cesta básica, seja com gás, seja com roupa, calçado, né? Tem instituições que, inclusive, conseguem bancar um primeiro aluguel, enfim, cada um com a sua capacidade vai ajudando. Mas perceba, ela não pode ficar pendurada no centro espírita. Porque ela vai, né? Ela precisa atender às políticas públicas, ela precisa caminhar no social para ela resolver as suas questões e ser protagonista da sua própria história. Nós vamos ser o apoio. E aí a Casa Espírita vai fazer esse acolhimento, esse fortalecimento dos vínculos, né? Fortalecê-la até nas bases do Evangelho, mas a primeira parte precisa ser resolvida. Todas as questões que forem apontadas por essa família, diagnosticadas pelo centro espírita, ali pela ápice da família, precisam ter encaminhamentos efetivos, acompanhamento, porque a pessoa que está chegando no estado, no território, não conhece, não sabe o que existe. Então, assim, favorecer uma estadia mais confortável no local, que ela consiga acessar emprego, renda, capacitação, né, novos horizontes para ela poder se reconhecer novamente como cidadão. Isso é muito, muito importante. Então, rede socioassistencial para essas primeiras iniciativas que dá esse up para a pessoa conseguir reordenar a sua vida. E as outras políticas juntas para poder ajudar, né? Educação, saúde, habitação, enfim, tudo que vocês identificarem como necessidade necessitará de vocês terem conhecimento no território, seja das políticas públicas executadas diretamente pelo Estado ou pelas ONGs, pelas OSCs, né, como vocês denominarem aí. Então, é muito importante todo esse trabalho em rede. É muito gratificante, diga-se de passagem, quando você consegue, né, hoje que nós temos aí uma quantidade de pessoas vindas de outros países, refugiados, migrantes, né, não só mais do nosso próprio território do Brasil, mas também de outros países. Então, são muitas as demandas que a gente precisa estar atento para poder realmente atender as pessoas que estão ali na nossa porta. O que mais? Respondi? Entenderam? Rede social e rede socioassistencial. É Laurita que está com a mão levantada? Leila, desculpa. Eu acho que ela deve ter levantado por algum equívoco. Desculpa, foi sem querer, tá? Obrigada. Desculpa mesmo. Não, que isso. Queira mais, gente. Los Angeles. E qual que é a sua opinião, seu ponto de vista a respeito dentro da participação do espírita na sociedade, né? Junto aos conselhos, aos mais variados conselhos que existe, que tem, e muitas vezes a gente é alheio, né? Algumas casas são mais atuantes, participam, estão lá, e na maioria das vezes, às vezes a gente fica meio alheio. Você acha isso como uma forma efetiva? E qual seria o caminho para aqueles que tiverem condições e que quiserem, né? Posto que não é nada obrigatório, não é nada que teria que ser feito, mas para aquela casa que tem a condição de fazer, você acha que isso deveria ser uma abertura que o espírito deveria começar a pensar nisso?
respeitando, né, a limitação natural de cada um? Muito importante essa iniciativa, né? A casa que atua na assistência social e que tem aí uma propensão à realização efetiva de um trabalho oficializado, reconhecido dentro da política de assistência social, não só pode, como deve participar dos conselhos. Conselho da criança e de adolescente, conselho de assistência social, conselho do idoso, para auxiliar, né, nos diálogos, nas discussões, melhorar o nível, né, de discussão das políticas públicas, sobretudo. Há uma necessidade que nós, enquanto cidadãos que somos, acompanhar a execução das políticas públicas de uma forma geral. Então, veja que política pública é diferente de política partidária. Não há nenhuma dificuldade, nenhum senão em um espírita participar das atuações da política partidária, desde que ele não leve isso para dentro da casa espírita, que são coisas distintas. Se somos cidadãos, somos responsáveis. Então, se você tem, né, uma tendência, se você se afiniza com a matéria, né, você vai para o campo da eleição, aí, a deputado, a senador, a governador, enfim, mas sabendo, né, observando qual deverá ser os seus princípios dentro do processo. Ok, não tem problema. Nada disso, né, se isso não interessa, não que não seja importante, mas o acompanhamento nas políticas públicas é uma obrigação de todo cidadão. Não existe isso de ser católico, evangélico, espírita, né? Então, o que nós precisamos fazer é ter noção e responsabilidade com a vida pública. Onde quer que nós estejamos, que sejamos elementos de contribuição e de favorecimento de transformação social. Então, é importante o espírita estar localizado nos espaços de diálogo, né, de acompanhamento, de fiscalização das políticas públicas, porque senão vamos ficar só na condição de espectadores. Não sei também de onde é que se tirou isso dentro né, das informações da doutrina espírita de que não se pode participar, não sei, né? Isso é criação nossa, certamente a nossa cabecinha vindo lá, né, de trás com essas questões e que embarreiram determinadas coisas. Então, a Casa Espírita, ela é organizada e tem como missão o aprofundamento do estudo, do entendimento da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. E nisso nós vamos, né, nos aperfeiçoando, e esse aperfeiçoamento só vai acontecer na lida diária das nossas questões que estão postas em sociedade. Não existe duas pessoas. Na casa espírita, eu sou um espírita que, né, atende ali ao que está predisposto pela doutrina. Mas fora da casa espírita, eu sou outra pessoa. Uai, como é assim? Eu sou um único espírito, um espírito imortal, que está aqui com uma missão, que é o de crescimento, que temos uma doutrina que nos norteia. Como assim eu sou uma pessoa dentro da casa e outra pessoa fora da casa? Porque na relação com as coisas materiais eu tenho um outro comportamento, uma outra atitude. Então, para que estamos na doutrina espírita? Então, nós temos obrigação de sermos cidadãos comprometidos com a melhoria de tudo que está ao nosso alcance. Estamos falando aí agora de espiritismo, sustentabilidade, ecologia, trabalhando aí em todas as frentes de acessibilidade. Isso é cidadania. Isso é comprometimento com o planeta, que nos acolhe, que nos oferece campo de trabalho. Tudo que nós temos aqui é recurso de trabalho para a melhoria de nós enquanto espíritos imortais que somos. Não somos proprietários de coisa alguma, né? Não temos aqui ingerência sobre qualquer coisa, mas temos obrigação de trabalhar para a melhoria. Então, o espírita, onde ele estiver,
da sua residência ao social, ele tem a oportunidade e a obrigação de se comportar de maneira ética, respeitosa, de acordo com os seus princípios evangélicos cristãos, né, para poder resolver as questões. Não é para ficar fazendo conversa fiada a respeito de religião em espaço que não é para, né, não é isso que é para acontecer. Ontem, um espírita caiu na situação dentro da eleição do Conselho de Assistência em razão de um deslize que ele cometeu. Olha, você está dentro de um Conselho de Assistência Social, que é um órgão de acompanhamento, fiscalização da política de assistência social, que acompanha a elaboração de plano, projeto, né, orçamento, tudo mais. Aí a pessoa, na sua fala, para se apresentar, pedindo o voto das pessoas que estavam ali como entidade de assistência social, ele faz uma fala de Jesus ao final. Além dele ter sido taxado como evangélico, né, ele não foi nem visto como um espírito, ele associa a política de assistência social à caridade, que é um retrocesso. Então, olha o cuidado que a gente precisa ter. Qual é realmente a necessidade dessa fala, dessa forma, num lugar que não é adequado? É que Jesus não é adequado nos ambientes? Não, não é essa a questão. Jesus é adequado em qualquer lugar, mas na nossa postura, e não na nossa fala. Porque nesse momento, dentro do país, onde há uma regressão nas políticas públicas, se a gente vem com uma fala lá de trás, de que assistência social é caridade, nós fragilizamos a política de assistência social, porque ela vai ser feita de acordo com o querer das pessoas, a forma com que cada um acha que a política deve ser feita. E aí a gente tem um retrocesso. O Estado deixa de operar para que, de novo, as pessoas tomem conta dos seus pobres. E isso é um retrocesso. Então, a fala, ela precisa ser organizada e direcionada no momento certo, no local certo. Vai existir um momento no planeta em que Jesus será o padrão de funcionamento para todo mundo. Mas esse ainda não é o momento, né? Esse não é o local que a gente está organizado. Por isso a importância do comportamento ético do espírita nos espaços. Então, a participação nos conselhos é muito importante. Mas só consegue fazer isso as casas que têm realmente um serviço que seja reconhecido dentro da política de assistência social. As instituições que têm realmente algum serviço dentro da educação, dentro da saúde, dentro da assistência social, para poder estar dentro dos conselhos, porque eles são reconhecidos como instituições que realmente têm a contribuir. Então, pessoas simplesmente ela pode acompanhar as reuniões, as plenárias, participar, né, das discussões, mas ela não tem direito a voz e voto se ela não for identificada igualmente. Então, as instituições que têm essa capacidade, como eu disse, né, eu, por exemplo, participo de uma que tem 2 políticas públicas, então eu estou inscrita em 2 conselhos, então eu faço parte oficialmente dos serviços organizados da rede socioassistencial e educacional do Distrito Federal. Então, eu tenho como ter voz e voto dentro dos conselhos. Eu faço parte das discussões e das deliberações nas plenárias. Então, isso é importante? Isso é muito importante, você conduzir com clareza, com serenidade, com humildade, as discussões relativo, principalmente as questões às pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, saúde, educação e assistência social no país inteiro hoje é emergente. E nós precisamos ter pessoas bem inteiradas dos assuntos, do que está correndo nas pautas legislativas, dentro das secretarias, para a gente poder contribuir. A gente fazer, né, nas audiências públicas, junto às câmaras legislativas, ajudar a pensar. Não podemos simplesmente dizer que está ruim, que nada presta, que tá, né?
o país está indo de mal a pior e ficar de braços cruzados. Não faz o menor sentido. Essa é a verdadeira participação do espírita na sociedade, que tem como base, né, as lições trazidas por Jesus, e as informações técnicas da doutrina espírita, que nos embasam a nossa atuação dentro da sociedade como um todo. Diga, Geraldo. Ana Lúcia, a Ana Lúcia levantou a mão só um pouquinho antes de passar para você, Ana, só para confirmar, né, essa pergunta que eu fiz a respeito dessa participação em conselhos e essa fala da Los Angeles, é que nós não estamos inventando nada. Então, junto com o plano para o movimento espírita brasileiro, na sua diretriz 9, só para ilustrar objetivos da diretriz 9, participação do espírita na sociedade. Participar de forma efetiva junto à sociedade organizada e aos órgãos do poder público, contribuindo para o encaminhamento de assuntos de interesse social, sem nenhum envolvimento político partidário, e sempre de forma compatível com os princípios espíritas. Então, obviamente que essa participação ela é facultativa para aqueles que se sentem inclinados e capacitados a fazer. Mas ela está dentro de uma diretriz oficial, de um plano, né, do movimento espírita. Então, é só para tranquilizar a todos, né, que aqui nós não estamos inventando nada e nem tirando nada da nossa cabeça. Ok? Observando, né, nesse segundo momento que você fala, sem nenhum envolvimento político partidário, quando ele fala isso, é da casa espírita, né? Então, o indivíduo, o cidadão, ele fique à vontade para poder, né, se movimentar diante da sociedade, tanto participando dos conselhos, né, fazendo essa contribuição aí no controle social, nas conferências, nas audiências, mas a casa espírita não deve se envolver em nenhuma atividade político-partidária para não ter problemas, né, enfim, choques de entendimento aí com relação. No segundo momento em que ele coloca, estimular o atendimento solidário a pessoas e comunidades em vulnerabilidade e risco social, respeitando-se a legislação vigente. Então, também dentro desse documento. O que mais? Quem é que levantou a mão aí? Ana Lúcia primeiro, depois Vilmar, depois Adelmo. Bom dia, gente. Estão me ouvindo? Sim. Não, o que eu ia dizer, você falou de quando a gente não deixar a pessoa pendurada, né, na casa espírita. Aqui no meu município, o CRAS ficou pendurado na gente, na casa espírita. Porque assim, tudo isso que você falou está sendo muito claro. Eu sempre pensei assim, e assim que eu comecei a trabalhar dentro da assistência no centro, na casa espírita, eu comecei, né, a ter contato com o Nelsinho, com a Érica, com a Leila, e aí eu fui aprendendo cada vez mais e vendo que o meu pensamento não estava destoando dos outros. Porque quando eu cheguei na casa espírita, a assistência era aquela, dar a sopa, dar a cesta e não saber nem o nome do assistido. E aí comecei a trabalhar com essas ideias, né, que para eles lá era uma novidade, e o que aconteceu? Estou praticamente sozinha, estou eu e minha irmã na assistência só. O pessoal foi saindo porque não concorda com isso. Né? É mais fácil, né? Dar a cesta, fazer a sopa, todo mundo vai embora, você fez a sua parte e acabou, naquele mês você já está quite, né? Com Deus. É assim que eu vejo que as pessoas, infelizmente, pensam. Mas aí a gente está caminhando nesse trabalho de se aproximar da família, de se aproximar do CRAS, e aí a primeira coisa que eu fiz foi procurar o CRAS da cidade, né? E conversar. Eu sou também assistente social de formação, então eu já tinha algum conhecimento, né, com as pessoas do CRAS, do CREA. E aí, o que aconteceu? Tudo que o CRAS precisa, ele vem atrás da minha casa espírita, porque a gestão aqui na minha cidade é muito ruim. Né? Se Deus quiser, esse ano acaba, mas é uma gestão que
pensa assim, eu fui, né, atrás do secretário, da secretária de assistência social, conversar, trocarmos ideias, apresentar os casos, e ela me disse que o que eu quero é dar conforto para o pobre. Então, é assim que eles pensam aqui, né, que a fobia aqui é muito grande aqui na minha cidade. Então, aí acabou que o CRAS ficou muito grudado na gente, né? Tudo que eles precisam, eles vêm atrás da gente, através do prefeito eles não conseguem. E aí eu vi a necessidade maior de participar dos conselhos, porque é o meio da gente cobrar da gestão, né? É o meio da gente participar e começar a cobrar. Então, assim, essas ideias estão sendo levadas, né, a casa espírita, a passos lentos ainda, né, para respeitar toda uma tradição. A casa que eu frequento tem 30 anos, mas aí eu acabei me aproximando das outras, aqui somos em 5, tentando também fazer essa aliança entre as casas, né? Estamos lutando com isso, porque tem algumas divergências entre os presidentes, quando a gente fala que assistência e que toda a casa espírita precisa ser organizada, precisa ser de acordo com a lei, né? Que hoje existem leis, principalmente as casas espíritas que tratam com criança, a necessidade de a gente se alinhar. Alguns presidentes me falaram, lá vem você que é o mimimi. Então, algumas pessoas acham que é mimimi. Então, é um trabalho, né, de formiguinha, né? Às vezes eu desanimo, mas aí quando eu participo de reuniões como essas, eu vejo que eu não estou, né, que o pensamento vai se unificar, né, que vai demorar, mas esse igrejismo que você falou é muito presente. Então é muito difícil, às vezes, até você trabalhar, porque como lá, por exemplo, somos duas. Para você conhecer a família, você tem que visitar muitas vezes, né? Não para investigar, para saber, porque esse pensamento também é muito grande, eles querem que a gente vá na casa, vai lá para ver se está precisando mesmo, se o fulano não está mentindo. Então, não é, o pensamento não pode ser esse. A visita fraterna é para conhecer, para a gente saber a necessidade daquela família e onde a gente pode ajudar, porque muitas vezes a cesta básica é só a pontinha, né? Depois você vai vendo tanta coisa que tem embaixo, e aonde você precisa do CRAS, do CRES. Então, aqui a nossa casa, e acaba uma ou outra casa também, utilizando a rede muito, muito mesmo com as falhas da rede, as conversas acontecem, as tentativas acontecem. Quando chega na prefeitura, muitas vezes é barrado, mas assim, está acontecendo um movimento. Eu acho que isso já é muita coisa, né? Porque é uma tradição essa área da assistência, né? Essa tradição da cesta, da sopa. Então, para quebrar isso, eu acho que tem que ser devagarzinho, com muito respeito, falando sobre isso. Agora, em outubro, eu vou fazer uma palestra. Todo ano, eles colocam lá na grade uma palestra só sobre a área da assistência. Então, eu acho que aí, aos poucos, vai abrindo, porque o que eu fiz no ano passado ainda está repercutindo algumas ideias, algumas mudanças, estão acontecendo devagarzinho. Mas é isso, muito obrigada, está sendo muito bom de ouvir. Gratidão aí pela sua contribuição, né? Isso é muito importante, a gente reconhecer que é difícil a mudança, né? Tem casas, assim, muito tradicionais, muito antigas, né? Então, são as mesmas pessoas que iniciaram lá atrás, que têm dificuldade de acompanhar a transformação social, não admite as tecnologias as mais variadas, acha que o que está fazendo é o que está certo, é o que está bom, que não precisa mexer. Mas a gente precisa sempre alertar que ninguém vai ficar aqui para sempre, e a casa precisa capacitar novos dirigentes, né? Preparar novas pessoas para estar na lida aí das atividades, e ter esse olhar, né? Ter fazer essa análise com tranquilidade. Ninguém é obrigado a fazer nada, mas se está na chuva, não tem como não molhar. É difícil, né? Então, assim, se vai molhar, molha direito, né? Para poder fazer um serviço que dá para você olhar para trás depois e dizer, não, eu participei dessa formação, dessa contribuição. É importante, né, essa análise que a gente possa fazer. E ninguém vai, né, aqui não tem nenhuma fala contra a cesta básica, não é isso, né? Enquanto existir pessoas em situação de vulnerabilidade crescendo a cada dia mais, há necessidade de ter uma cesta básica para ser disponibilizada para aquela pessoa que, né, você está, principalmente para as pessoas que você está acompanhando, porque entre o encaminhamento e a chegada efetiva dos benefícios e do auxílio público a essa família,
vai um tempo, não é uma coisa que né, eu chego na segunda e na terça as coisas estão resolvidas, não é assim que funciona. E é a importância do centro espírita. Ele está ali nesse apoio, então ele ouviu a demanda, fez um diagnóstico bacana, né, da situação, com a família, não é a parte da família, ninguém está duvidando da demanda que está sendo trazida, mas, assim, vamos olhar nas entrelinhas, porque, para além daquilo que está sendo dito, tem algo que não está sendo colocado, e a gente precisa perceber para efetivamente ajudar essa família, essas pessoas a saírem daquele ciclo vicioso em que elas se mantêm. Uma vez feito isso, os encaminhamentos, você está acompanhando, né, direitinho o que está acontecendo na rede com esta família, você está dando o suporte inicial que ela precisa. Ela precisa comer até chegar ao benefício, ela precisa se movimentar, né? Então, você vai, sim. Não pode haver uma rigidez também, né, na casa espírita, porque quando eu comecei lá, tinha um prazo de 4 meses de cesta básica. E, gente, tem família que leva 1 ano, 2 para se restabelecer. Né? A gente tem que ver, cada caso é um caso. E aí Cada foi caso um problema também, porque eu não concordava. Por exemplo, uma mãe que acabou de ter um neném, né? E a família numerosa, não tem o pai presente. E a gente, 4 meses não dá para a pessoa se restabelecer. Sim. Então, foi uma das lutas. Isso aí até que a gente está conseguindo, né? Mas tem um certo orgulho, como eu comentei até na última reunião que a gente participou, um certo orgulho de acompanhar a família, às vezes, 30 anos, né? Pegar 3, 4 gerações daquela família, e a família continua até, às vezes, em estado de miséria pior, né? E as pessoas, os trabalhadores antigos, têm um certo orgulho disso. Então, se quebrar todo esse pensamento, né? Mostrar tudo isso, é um trabalho lento, que aí é onde eu trabalho comigo mesmo, porque para eu não desanimar, porque você vai falar com a pessoa, às vezes a pessoa tem um conhecimento doutrinário muito maior que o meu, e aí, por muito tempo eu me deixei intimidar por isso. Hoje em dia eu já aprendi que não, que eu não posso me intimidar por isso, porque às vezes a pessoa tem um conhecimento doutrinário muito grande, mas na prática ela não tem nada, né? Na prática mesmo você não vê nada. E aí você vai aprender. Então, quer dizer, o trabalho com assistência realmente é mais para a gente do que para o outro, né? Muitas vezes, para mim, tem sido assim. Perfeito, é isso. Vilmar? Opa! Oh, eu fico muito feliz de estar participando desse momento, é um momento, acho que ímpar para todos nós, né? Inclusive, foi citado aí essas questões, né, para realmente despertar da sociedade, que essas questões estão acontecendo no mundo, principalmente essa questão no Sul, aí nos toca muito. Mas eu gostaria de outra questão aqui, importante, porque há muitas instituições hoje que trabalham com verbos e chega ao ponto necessário de pensar, será que vale a pena eu continuar pegando verbas, principalmente das verbas públicas, para dar manutenção na minha instituição, ou desistir dessas verbas e voltar a tentar fazer a manutenção da forma antiga ainda que nós fazíamos, né? Porque eu estou falando isso porque eu já orientei a instituição, algumas instituições, porque assim, a minha formação trabalhei há muitos anos na área contábil, né? E eu oriento, a minha orientação seria que as pessoas criassem outra PJ, né? Outra pessoa jurídica além da instituição, para que cada uma cuidasse de cada parte, né? Então, eu gostaria de que você desse um esclarecimento, né, a respeito dessas questões, porque nós vemos instituições antigas, né? E chega hoje, né, num momento que está havendo uma dificuldade porque nós sabemos que não podemos usar a religião quando você está pegando verbas públicas, né? Isso realmente, de acordo com a lei, é proibido. Então, eu gostaria que você desse uma pincelada com relação a essa questão, por gentileza. São coisas bem distintas, né? Assim, a instituição espírita que realiza um trabalho reconhecido da política de assistência social, de saúde e educação, ela deve requerer, deve participar disso de forma a ter recursos para isso. É obrigação do Estado fazer o trabalho.
Como ela não consegue estar em todos os lugares no tempo e a hora necessário, ela conta com a participação das OSCs. Mas ela não pode simplesmente, né, dispensar o serviço, mandar os usuários para o serviço e não remunerar esse serviço que é caro. Então, não há possibilidade da instituição realizar um serviço de acolhimento, né, de crianças e adolescentes, de adultos, de idosos, com a quantidade de especificidade que tem o serviço, com dinheiro de doação. Isso é precarizar o serviço, você não consegue pagar salário adequado às pessoas, porque você não vai conseguir trabalhar com voluntário, principalmente nos dias de hoje. Então, assim, não há a menor condição de se fazer um trabalho de qualidade com doações e voluntariado. Isso não é possível ser feito. Então, se eu vou entrar no campo da assistência social com o serviço formalizado, com os serviços tipificados da assistência social, eu preciso ter o dinheiro público, que é o dinheiro nosso. Não é um dinheiro do prefeito, do governador, do presidente, é um dinheiro nosso. Eu contribuo, né? Cada cidadão ali dentro daquele centro espírita contribui com seus impostos para que esses impostos se revertam nas políticas públicas. Então, se o governo não consegue ter todos os abrigos que precisa, todos os serviços que precisa, e as entidades de assistência social, seja religiosa ou não, entram no circuito, elas precisam receber para isso. Tem que dar manutenção na instituição, tem que dar condição de recursos financeiros para pagar funcionário, para pagar material, para pagar alimentação, né? Tudo que precisa um serviço de qualidade, ele precisa ser remunerado pelo Estado. Ele não está fazendo para a instituição, ele está fazendo para o serviço que ele se dispôs a ter como parceiro a instituição. Então, sim, precisa fazê-lo, porque se você não fizer, você precariza o serviço, você precariza a mão de obra. As pessoas vão trabalhar, né, por uma contribuição qualquer que não é sustentável. Então, isso definitivamente precisa ser abolido. Não há possibilidade. Tanto que no Conselho de Assistência Social, em qualquer conselho sério, as instituições que realizam o serviço e que têm inscrição no conselho não podem trabalhar somente com voluntário. A base do serviço precisa ser de pessoas contratadas, com salário e tudo mais. E a discussão hoje é que as per capitas do serviço seja suficiente para pagar o funcionário da mesma forma que o Estado paga o servidor. Não sei aí como é que os servidores são remunerados, mas o Distrito Federal, por exemplo, tem uma disparidade muito grande. Um simples cuidador nível médio, né, cuidador de criança, adolescente, idoso, ele recebe quase 8, 10 mil reais. E no serviço privado, nas parceiras, ele não recebe nem 3 mil. Então, assim, há uma distância de salário muito grande, que vai se trabalhar nesse momento para diminuir essa distância. Ora, se o servidor público recebe para fazer a mesma coisa, e às vezes muito menos, ganhando um salário, né, dado como excelente para um nível médio, por que dá o mesmo serviço para o mesmo trabalho disponibilizado, o outro ganha infinitamente menor? Por que isso? Então, você veja que já há uma precarização, mesmo estando tudo oficializado, todo mundo contratado. Agora, se você está fazendo um serviço que é público, como assim eu vou obrigar o acolhido a ouvir palestra pública de qualquer natureza? Eu estou fazendo um serviço de assistência social. Eu não me cadastrei e eu não fiz um termo de parceria para aplicar a doutrina espírita. Isso não é difícil de entender. De novo, vou realçar que o comportamento espírita está no dia a dia, na atividade como ele realiza. Não é na pregação. Não há necessidade nenhuma de eu fazer pregações dentro de um serviço tipificado dentro da assistência social. É política pública, é serviço público.
católico, evangélico, espírita, seja lá o nome que tem a religião, não pode sujeitar os acolhidos, isso é desrespeito à pessoa que está ali na condição de vulnerabilidade. Se eu quero atender, eu atendo com o respeito e com a ética que precisa ter, de acordo com o que diz a doutrina espírita, mas eu não posso obrigar ninguém a ser doutrinado por qualquer religião dentro de um serviço público. Você não vê isso lá na escola pública, você não vê isso lá quando você vai ao posto de saúde, você não vê isso em lugar nenhum. Por que as hóspedes precisam fazer isso? Onde é que está né, essa ideia de que para fazer o serviço, eu não posso, por exemplo, com crianças e adolescentes dentro do abrigo que eu tenho, ministrar doutrina espírita completamente para eles. Por quê? Cada criança e cada adolescente que está ali dentro, eles vêm de família, eles não vêm de chocadeira, não apareceram do nada. Geralmente são vindos de famílias evangélicas, que têm pavor de falar de reencarnação ou qualquer coisa que, né, remonte a espíritos. E aí, porque ele está no abrigo, ele é obrigado a escutar coisas das quais ele ainda não consegue compreender, não consegue entender, só porque ele é criança e adolescente? Então, assim, a gente pensar, né, porque ele ainda tem família, está, né, afastado por um motivo diverso, mas ele tem alguma orientação. E aí eu não posso falar de Jesus e mesmo? Pode, eu tenho evangelização na casa, mas ela é feita de forma que acomode todo mundo, que todo mundo fique confortável ouvindo as lições de Jesus. Ele não está baldo da informação, né? Mas falar de doutrina espírita, fazer palestra de doutrina espírita para criança e adolescente dentro do abrigo, que não são espíritas, e eu vou te dizer que eu trabalho com abrigo há mais de 30 anos, e muito poucos foram os meninos que se tornaram espíritas efetivamente na sua fase adulta. Eu falei no início e vou repetir, doutrina espírita é algo difícil de ser digerido. Então, há uma necessidade de graduar a informação para que ela seja bem digerida. Porque lá atrás, nos anos 90, quando as coisas ainda estavam nebulosas, não se sabiam o que era assistência da saúde, da educação, estava tudo misturado, aquilo que ninguém queria jogava na assistência, nós podíamos fazer tranquilamente a evangelização infanto-juvenil sem nenhum problema. Por isso eu te digo que, ainda em contato com as pessoas que estiveram abrigadas conosco há 30 anos atrás, não são espíritas, são evangélicas. E nós falamos de doutrina espírita durante toda a infância e adolescência, porque eles chegaram pequenos e saíram com 18 anos. Naquela época era assim que o abrigo funcionava. Hoje não mais. Então você veja que não é a questão de impor uma condição doutrinária para as pessoas que estão sendo assistidas no trabalho da assistência social, seja em qualquer frente, mas é a forma com que você se posiciona no serviço diante das pessoas. Se esse espiritismo não estiver em você, sendo transmitido na forma de fazer o serviço, não vai ser nas palavras que você vai convencer. Não vai ser. Inclusive, muitas vezes, os meninos, algumas vezes, eu dizia assim, esse dirigente diz que é espírita, mas olha as coisas que ele faz com a gente aqui. Desse tipo. Então, olha o cuidado. Né? Que as ações sejam condizentes com aquilo que a gente fala. E muitas vezes não é assim. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E aí, nos dias de hoje, isso não funciona mais. Tem que ter esse cuidado. Então, não há hoje dificuldade de uma instituição religiosa fazer um serviço de assistência social oficializado, recebendo termos de parceria do governo. Lembrando que esse termo de parceria não é para o funcionamento da instituição espírita, mas sim para o serviço. A instituição se beneficia? Claro, porque tem ali, né, no contexto das disposições de verba, manutenção, né, reforma, até determinadas verbas, como do CDCA, por exemplo,
da criança e adolescente, você pode fazer construção, você pode comprar equipamentos, automóveis e tudo mais. Ótimo. Nós temos a instituição hoje espírita, que foi reformada inteira, que fica dentro do abrigo, com oriundas do recurso do CDCA, né, do criança e do adolescente. Porque a gente faz o projeto englobando todo o espaço que a gente precisa para realizar a atividade. Então, a gente tem esse escopo. Veja, eu tenho crianças e adolescentes sendo atendidas, 450 crianças sendo atendidas dentro da unidade. Então, eu preciso de uma instalação que dê conta disso aí. Automaticamente, o centro espírita é beneficiário. É uma questão de saber fazer a coisa, né? De se organizar para poder cada coisa no seu lugar. No centro espírita, eu vou falar de doutrina espírita para as pessoas que ali buscam, porque ela está buscando doutrina espírita. No serviço de assistência social, que fica dentro do espaço do centro espírita, eu vou me limitar a fazer o serviço social que está posto ali para aquela família. E se a oportunidade eu estiver de fazer uma fala no campo dos valores morais e espirituais, eu vou fazer a nível de Jesus. Jesus não tem religião. Nunca teve. Não programou religião nenhuma. Então, vamos trabalhar com os assistidos, com os acolhidos, na assistência social, a nível de Jesus, porque a doutrina espírita está difícil até para nós. Então, vamos ter esse olhar claro, porque aí a gente define os momentos de participação e como fazer essa participação em cada espaço, para as coisas não se misturarem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se você vai fazer um serviço de acolhimento, convivência, abrigo, qualquer serviço dentro da política de assistência social, exija que você tenha recursos para fazer isso, porque você não é obrigado, você já pagou os seus impostos, você já tem as suas despesas, de novo, recair sobre você a responsabilidade de atender ao vulnerável não faz o menor sentido. Queira mais. Adelmo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Érico. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Alessandro. Tudo jóia para vocês aí? Tá me ouvindo? Sim. Alto e bom tom. Certo. Queria ver sempre com o Geraldo, estava apresentando esse projeto do apoio ao trabalho e assistência, está passando para nós. Eu faço parte do 22º CRE e do Serra da Canastra, e sempre está na parte da APS, e com isso, passando isso, para a gente estar estudando melhor sobre essa questão, certo? Eu vi aí desse projeto aí, desse trabalho, e da Los Angeles, que está apresentando o trabalho aí hoje, de estar sempre em comunicação com ela para nos facilitar o trabalho na cidade, no município, para que, entre as leis, pelo conhecimento que ela vem passando aí, facilita nós nesse trabalho. Das leis, do conhecimento, porque não só igual nós temos aí hoje, nessa parte da manhã, esse trabalho entre todas as áreas, e principalmente da área da APS e todos os conhecimentos, entendeu? Posso contar com a presença e com a participação dela, sempre passar um contato para a gente estar entrando aí para tirar uma dúvida em caso se precisar, ok? Ok. Fico à disposição para que vocês precisarem, no que eu puder ajudar. Não tenho dificuldade, não. Rosângela é uma grande parceira. Agora, Adelmo, a gente não está gravando hoje, que é o Antônio que costuma gravar, né, Geraldo? Esqueci desse detalhe. Porque a palestra é muito boa. Se puder só reproduzir depois, viu, Rosângela? Eu esqueci desse detalhe. Mas já tem gente aqui de outras comissões já querendo Los Angeles na próxima. Então, talvez na próxima, muito grave. Aí vocês pontuam assim, direitinho, o que vocês gostariam de ter como informação materializada, É plano, é metodologia de trabalho na Casa Espírita para a ápice,
a documentação, a forma da instituição estar nos conselhos, participando, participação em rede, né? Como é que é? Então, pontue direitinho o que vocês precisam, que a gente já vai levando material, já vai fazendo com estudo de caso, inclusive, para facilitar, né? Trabalhar com projetos dentro do centro, né? Da APSE, para poder organizar melhor o trabalho com as famílias, enfim. Só vocês fazerem essas pontuações que a gente já leva para vocês mais mastigado. Ok, alguém começou a falar junto? Quem era que eu não consegui perceber? Não, Érica, eu estou só comunicar, né, que eu estou gravando na tela aqui, tá? Ah, que ótimo, Vilmar. Então, e depois, não sei se vocês conseguem fazer esse recorte aí para colocar, né? Editar o vídeo, sei lá como é que chama isso. Aí já seria uma boa ideia. Vilmar, ficou respondida a sua pergunta? Rosângela, esse é um papo que nós ficaríamos o dia inteiro conversando, né? São situações e situações. Cada instituição tem suas prestações de serviço, por exemplo, pessoal que cuida de pessoal de problemas mentais, né? Que usa o passe espírita. Então, aí vai tantas outras instituições, variados casos que deveriam ser analisados ponto a ponto. Então, assim, mas você, por alto, você falou muito bem. Muito obrigado aí, tá? Ok. Rosângela, eu já acho que só o recado de dizer que a gente paga os impostos e esse dinheiro gasto é o próprio dinheiro reinvestido, né, nas questões, já é uma liberdade aí, né, de ir em busca, em direção. E o que o Geraldo leu... Né? A fragilização do trabalho, né, de uma forma geral, se você não tem recursos garantidos, é muito difícil você levar. Então, assim, ficar o tempo todo com o pires na mão, pedindo doação para poder realizar a atividade é muito ruim. Né? Você não pode contar, você não tem certeza do dia de amanhã, porque você não pode fazer previsão de dinheiro que você não é certo, é doação, é voluntário. Então, não só o financeiro, como o próprio serviço sendo executado. Se você não sabe se a pessoa vai poder ir no dia seguinte, porque ela tem que fazer um serviço para poder ganhar um dinheiro a mais, enfim. Né? Ela é empregada da noite para o dia, e aí? Como é que fica o serviço na instituição? Então, são situações que não podem estar presente num serviço que se considere sério. Sim, senão a gente, será que quando a gente faz isso, cria um serviço, a gente já viu demais, né, gente? Criar um serviço, começa a atender e depois fala, agora hoje eu não posso te atender, não. E manda a pessoa para casa sem o que tiver, né? Leila, agora você está levantando de fato a mão? Não, agora eu levantei mesmo. Não vou dizer a palavra me preocupa, mas me causa um pouco de... Às vezes a gente quer antecipar. Como fazer chegar até os nossos pares, aqueles que ainda entendem e ficam na condição de insistência em que, antes de eu entregar a cesta básica, eu tenho que dar a evangelização, falar do espiritismo, como a própria Los Angeles falou, a maioria evangélica não entende absolutamente nada de reencarnação e não gostam. Como fazer para chegar até esses pares de uma maneira tranquila, sem grandes discussões? Como é que nós temos que fazer? A maioria dos centros espíritas, pelo menos aqui em Belo Horizonte, ainda consideram necessária a palestra espírita antes de entregar uma cesta básica, que na realidade nem foi ela que comprou, a maioria foi doação. Obrigada. Né? Veja que a gente tem aí um complicador, né? É literalmente um desrespeito. A gente está fazendo uma barganha com as pessoas. Eu te dou a cesta básica se você escutar o que eu tenho para te dizer. Isso chega a ser afrontoso mesmo. É um desrespeito à situação de vulnerabilidade das pessoas. Porque a gente não faz isso com rico, só faz isso com pobre. Agora,
como é que a gente pode começar a sensibilizar, né, as nossas equipes, aos próprios dirigentes, mostrando para eles que talvez, né, você mostre, faça uma fala de uma forma tal que esse dirigente perceba que as pessoas que estão ali, que entraram pela porta da assistência social, elas não estão buscando exatamente religião de espécie nenhuma. Elas precisam se enxergar como cidadão. E o que que a nossa casa pode oferecer para esse cidadão, para que ele, né, realmente assim se sinta, se veja e seja um cidadão. E que se ele conseguir fazer esse trabalho dessa percepção, ele vai conseguir atender muito mais pessoas a partir do próprio exemplo que a casa e que os seus trabalhadores têm de respeito e ética com a dor e o sofrimento daquelas pessoas. Que todo mundo precisa, né, de ter Jesus no coração, isso a gente sabe, mas é todo mundo que está querendo saber que isso é uma realidade. Eu não posso impor isso a ninguém, né? Então, numa roda de conversa, mudar a forma de atuar, né? Primeiramente, a casa precisa fazer esse trabalho inicial que eu disse. Não tem como dizer que está fazendo alguma caridade ou assistência social sem realmente saber quem é aquele indivíduo que está na sua frente solicitando uma cesta básica. É a cesta básica mesmo que ele quer ou precisa de outras coisas que estão envolvidas ali no processo que ele não consegue dizer? Tem pessoas preparadas para a escuta qualificada? Ele precisa, né, saber isso, fazer um diagnóstico raso, pelo menos, da situação daquela família. Por que eu vou dar essa cesta básica? Só porque ele chegou ali e disse que precisa e eu vou dar? E por quanto tempo eu vou fazer isso? Qual é o critério que eu vou utilizar para efetivamente ajudar, né, dizer que estou ajudando essa pessoa a somente com cesta básica? E onde é que a pessoa está entendendo que, fazendo palestra de doutrina espírita para um evangélico, eu estou realmente ajudando a pessoa a repensar a sua vida? Quem sabe se numa atividade, dentro de um projeto, numa roda de conversa, socializando e compartilhando experiências, as pessoas não se sentiriam mais acolhidas, mais ouvidas e mais representadas, né? Sair dali mais empoderadas, digamos assim. E nessa conversa, nessa roda de conversa, nós poderíamos realmente falar de Jesus. De Jesus. Porque para a doutrina espírita, se vocês localizarem no tempo e no espaço de atendimento que essa pessoa se interessa pelo tema, o encaminhe para o estudo da doutrina espírita, para as palestras públicas, nos dias e nos horários da casa espírita, e não na área da assistência social. Não é o lugar, não é a hora. Porque se você observar a quantidade de coisa que você precisa fazer com essa família, com essa pessoa, não dá tempo para você fazer palestra espírita dentro da área da assistência social. Então, os primeiros movimentos que você vai fazer de identificação dessa pessoa e da situação em que ela vive, demanda, né, trabalho ali naquele momento. E o acolhimento que você precisa fazer, a roda de conversa, né, estabelecer ali uma rota de trabalho com essa família, para que ela, né, realmente se sinta acolhida e atendida nas suas necessidades. Na medida em que esse atendimento vai sendo feito, monitorado e acompanhado, interna e externamente, você vai verificando as pessoas que realmente estão dispostas a entender da doutrina espírita, pela forma com que ela foi atendida, né, respeitosa, calorosa, sem discriminação, com todos aqueles requisitos que a gente sabe que deve ser. Então, ela se interessou pela doutrina espírita, encaminhe para a porta doutrinária, ou para o estudo, ou para a palestra, ou para ambos, e você, né, tira essa atividade da sua frente para você realmente se ater àquilo que necessita. Porque senão você não faz nenhuma coisa e nem outra. Nem atendeu a pessoa na sua necessidade que ela foi buscar, e muito menos você fez, né, essa coisa de dizer que plantou uma sementinha. Plantou sementinha mesmo?
Se a pessoa está ali morrendo de medo, né? Então, assim, não vai estar em confronto direto com tudo que está sendo dito, não tem sementinha. Né? O que tem é uma disputa de informações que não são bem digeridas pelas pessoas, tanto que está sendo colocada, como com as pessoas que estão recebendo a informação. Então, é sentar com a Casa Espírita, né, com os dirigentes da Casa Espírita, da diretoria, demonstrar o contingente de atividades hoje e as possibilidades, a complexidade do trabalho da assistência social hoje de forma geral, que não comporta mais determinados comportamentos e atitudes dentro da Casa Espírita. Ou a gente abre para fazer o que precisa, ou a gente para com a atividade. Porque senão, né, não faz sentido o que a gente está fazendo. Acho que uma conversa, um diálogo, né? Hoje, vamos chamar a diretoria para conversar sobre assistência social, de uma forma geral. Aí, assistência social na Casa Espírita. Como é que a Casa Espírita precisaria se reformular, repensar seus passos, refazer seus planos dentro da área da assistência social para realmente atender as pessoas que buscam em situação de vulnerabilidade. O caminho é o diálogo mesmo, né? Não dá para impor, né, dizer que a partir de agora vai ser feito assim, porque tem um comando, mas mostrar, e aí para mostrar tem que saber, né, a pessoa tem que entender do que está falando, para convencer. E se você vai falar de achismo, eu acho que, né, não tem um diagnóstico de território, não tem diagnóstico das famílias atendidas, não, né, não tem um relato de tempo e espaço em que essas pessoas estão ali envolvidas no trabalho, que não está acontecendo absolutamente nada de novo na vida dessas famílias. Então, tem que apresentar dados, diagnóstico, para que convença minimamente alguém de que você está falando de algo sério. Né? E como a complexidade dessas pessoas hoje aumentaram. E como a Casa Espírita tem o dever de auxiliar, de amparar, de encaminhar, de acolher. Esse é o caminho, no meu entendimento. Bom, agora, a título de organização, que nem dizia o Kemper, a gente tem o André e a Sueli. Muito obrigada. E a gente tem um outro companheiro que vai entrar para falar. A gente quer tentar fazer as duas perguntas, Los Angeles, tipo assim, 7 minutos, para a gente gastar uns 15. Combinado? Tá bom. André você primeiro. sucinta na resposta. Não, mas aí, ser bem breve, né? Bom dia, né, Los Angeles? Bom dia. Sobre comunidades terapêuticas, né, de assistência, a gente participa aqui de uma entidade aqui, né, da entidade não, né, do centro que a gente frequenta, a gente tem aqui uma comunidade terapêutica, né, para mulheres, né, no tratamento da dependência química e do álcool. Né, já tem mais de 10 anos. E a grande dificuldade são a manter, né, os recursos mesmo, né, igual para todo tipo de atividade, né, e é muito dispendioso, e inclusive até a gente ia encerrar no início do ano, a gente estava pretendendo encerrar devido à grande dificuldade. Qual que é a sua visão, a sua experiência, você já ouviu falar, assim, para projetos, né, para a gente direcionar de recursos, de recursos públicos, né, para esse público, para esse perfil específico, né, de trabalho, de atividades? Essa atividade de comunidade terapêutica ela é complicada porque ela não está na mão de ninguém, né? Pelo formato em que as comunidades terapêuticas se organizam. Então, ela não consegue se encaixar na saúde, porque não tem os profissionais de saúde que deveria ter para poder dar o atendimento adequado a essas pessoas, e não consegue também ser acolhido na assistência social, porque está completamente fora da tipificação. Então, é aquela história, né? Comunidade terapêutica já foi um dia de assistência social, porque é um serviço que ninguém queria, joga para assistência social. Porém, aí ele acabou ficando no limbo, nem uma coisa e nem outra. Mas hoje o próprio Ministério do Desenvolvimento Social abriu, né, uma aba ali, um link de serviços nessa linha de direção, e quem realiza esse trabalho precisa fazer uma adequação, né, porque a história do Capim e Reza não faz o menor sentido, absolutamente ninguém consegue se movimentar
de maneira positiva e transformar a sua vida somente com esses recursos, aonde é que alguém pensou que capinando e rezando somente se trataria um problema de saúde, né? Porque drogadição é saúde. Mas para que seja identificado como saúde, necessita que se adeque aos moldes da política pública de saúde. Então, tem que ter psiquiatra, tem que ter psicólogo, tem que ter terapeuta ocupacional. Tem que ter uma série de profissionais ali para o atendimento dessas pessoas. E aí, sem recurso público, fica complicado. Então, é um serviço caro, né, bem caro, muito específico, que demanda recurso público. Então, a instituição que vai fazer esse serviço, ele precisa ter adequado o seu serviço, que dá para fazer até uma dobradinha com assistência e com a saúde, desde que respeitado a legislação para ambos, e pode começar com o recurso de emendas parlamentares. Hoje, né, está bastante difundido, principalmente quem tem inscrição em conselho, não tem maior dificuldade de conseguir emendas parlamentares para o estabelecimento do serviço, dar aquele plus no serviço, mas, em paralelo, precisa trabalhar no sentido de ter recursos definidos em termos de parceria para a execução do serviço. Então, por exemplo, em vez de comunidade terapêutica, seria serviço de acolhimento para pessoas com deficiência, que não deixa de ser. E aí você entra no rol da assistência social com a per capita hoje, né, que eu não sei qual que está girando aí no Estado, para poder fazer o serviço de acolhimento para pessoas em deficiência, que sempre é maior do que o serviço de acolhimento formal normal, né? Então, verificar, tem que estudar o caso da instituição, como é que ela está colocada no tempo e no espaço, para fazer as adequações, ou virando para a saúde, ou virando para a assistência social, para poder receber os recursos na forma de termos de parceria, né, que são 5 anos de recebimento da per capita, renováveis por mais 5 anos, segundo o Miroski, e nos próximos chamamentos você entra novamente, apresenta plano de ação e tudo, e aí continua com o serviço e com todas as garantias para o serviço funcionar com qualidade. Enquanto isso não acontece, vai para as vias da emenda parlamentar. Dá para dar uma sustentada no serviço até esse termo se consolidar, porque não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Em termos de parceria, ele demanda pelo menos de 6 meses, 6 a 9 meses para se estabelecer. Ok. André, a gente vai costurar isso aí, se você precisar, da assessoria da Los Angeles, que eu tenho certeza, ou passo a passo para pensar nisso, tá? Beleza, obrigado. Sueli? Sim. Bom, a minha nem é uma pergunta, mas é um registro. Assim, dizer que eu já comecei com a preocupação de reescutar tudo isso, fiquei muito feliz que o Rio-Mar vai nos possibilitar uma edição assim, desse conteúdo, porque é muito rico, e realmente, enquanto a gente ouve, a gente já passa a alinhavar a sua fala, Los Angeles, com a nossa realidade, aí a gente perde um pouco da sua fala, então vai ser muito bom poder reescutar, para poder aproveitar um pouco melhor. E dizer para você que, assim, eu sinto um pouco de inveja de navegar nessa rede que você navega, que é muito completa, que é muito rica, mas, mais do que isso, eu fico com inveja de estar capacitada, né, para navegar. Não adianta a gente ter uma rede e não estar capacitado para navegar nela. E, assim, as nossas redes aqui individuais, por mais restritas que sejam, quando comparadas à sua, também tem recursos que nem sempre são bem aproveitados, que não são visualizados, então essa é a nossa luta, né? E também, assim, quero registrar que a AME, eu participo da AME Uberlândia, né? Então, enquanto órgão unificador mesmo, a nossa preocupação hoje, e aqui não vou falar assim da nossa atuação, mas a preocupação enquanto AME é realmente capacitar
o diálogo fraterno na casa espírita e o acolhimento na recepção, para a gente conseguir melhorar, né, o trabalho, porque a gente entende, e é isso mesmo, que nessa recepção, nesse diálogo, é que a gente vai identificar, localizar o conteúdo para essa assistência que a gente tanto falou aqui, né? Então, assim, a pessoa chega, eu preciso realmente escutar essa pessoa, eu preciso ouvir essa pessoa, eu preciso entender, eu preciso saber que por trás dela tem uma família, né? As outras necessidades, às vezes ela chega atrás de uma cesta básica, mas o que ela está precisando é uma assistência para um familiar desajustado. Então, assim, é essa capacitação que a gente está buscando fazer em parceria com as casas. Então, a gente, enquanto AME, tem feito revisão de documentos, tem feito seminários, tem atendido as casas, porque a gente identifica que estamos todos, ou quase todos, equivocados mesmo nessa condução desse processo aí de assistência. Então, a gente encontra uma realidade, vive uma realidade em que o necessitado continua na dependência da casa espírita, que eu acho que isso é para todos mesmo, e o equívoco dos trabalhadores, nós, enquanto trabalhadores, ainda de uma cultura que a gente foi, né, incorporando, e que precisamos sair dela, né, sair para a realidade de hoje. Então, é isso, não é uma pergunta, mas eu queria colocar isso, que é a nossa preocupação. Muito obrigada. Muito bacana a sua fala. Nós aqui temos a AME no Distrito Federal, né, que estamos agora fazendo um trabalho bem bacana com relação ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, está a AME, a APSE, a área da família e a evangelização. Que bom. Porque são áreas que facilmente se identifica, né, as situações de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. E que, muitas vezes, infelizmente, a casa espírita faz de conta que não está vendo, né? O trabalhador, a coordenação, está vendo a situação da criança ali que está não em conformidade com o que precisa, sabe, né, dos danos que isso ali vai ocorrer e faz de conta que não está vendo porque acha que é tabu, que a casa não deve trabalhar esse tema. Nós já começamos essa atividade na própria federação, agora vamos para as CREs, né, trabalhar por CRE, para identificar, ajudar as casas a identificar a situação, como agir, né, porque é um assunto da assistência social. Boa parte das famílias que nos procuram em qualquer serviço, existe, né, os sinais de abuso sexual contra criança e adolescente, ou a exploração, né? Nos nossos abrigos, hoje eu trabalho com abrigos de adolescente, todos os abrigos, todos os adolescentes que passam no abrigo, todos, sem exceção, sofreram e sofrem violência e exploração sexual. Então, assim, é um assunto que precisa ser visto, tratado, né, analisado, as formas de combate efetivamente. Não pode só ficar falando ou se escondendo como se isso não estivesse acontecendo, como se isso não passasse na nossa casa. E aí é um assunto que não é só da assistência social, né? É uma questão que permeia as famílias de uma forma geral, seja lá a classe social que for, né? E aí a gente precisa orientar, esclarecer, informar, encaminhar, tudo isso, né? E a AME aqui está muito parceira nesse sentido, a Márcia Leon conosco aqui, nesse estudo, e buscando ajudar na orientação às casas espíritas nessas áreas principais que eu acabei de relatar. Ok. Então, gente... Sueli, você sabia que aí vocês têm uma cadeira no Conselho da Criança e Adolescente? A AME? A Neuza deve saber, eu particularmente não sei disso. Então, a Neuza sabe, eu participei desse conselho quando eu trabalhei nesse CRE, eu participei na cadeira da AME, a cadeira da AME. Então, assim, fala com a Neuza, que eu acho que não estava tendo ninguém representando lá, viu? Da infância e da adolescência. Criança e infância. Tá ok, obrigada.
Gente, ó, Los Angeles, não tem palavra, viu? Tem Vou te muitas agradecer palavras. o quanto você amplia o cenário assim de uma forma muito gostosa de ouvir e da gente entender isso, que é um tabu, faz tempo que a gente está trabalhando esse tema para trazer um entendimento mais efetivo, né, dessa causa de entender o que é assistência, o que é essa caridade, o que é isso que eu estou falando, o que é isso que eu estou fazendo, né? É bem entender o trabalho e a finalidade dele. Acho que fica muito rico nesse sentido, sabe? E os tabus, né? As crenças que a gente vem trazendo do formato, desde quando surgiu. E aí é isso, assim, um momento é outro, a gente precisa trabalhar mais efetivamente, sem ter muita ilusão, né? Ficar mentindo para si mesmo que a gente está melhorando e que está, né, fazendo caridade de fato, né? Acho que é uma boa discussão, muito boa mesmo. Então, gratidão, viu, Los Angeles? Agora, prepara aí, você abriu o círculo, e aí você vai ter muita coisa para responder e colaborar com a gente. Não, sem problema. Eu terei o máximo prazer em ajudar, em contribuir, né? E aprender, porque a gente não está longe de saber tudo. A minha vivência é um pouco maior, porque estou nos dois espaços, então, para mim, fica confortável. Aliás, nos três, né? Da secretaria, do centro, da federação e dos conselhos. Então, é um lugar que eu primo muito, eu gosto muito da atividade do conselho, justamente porque nos dá essa visão ampliada do conjunto de trabalhadores, de usuários, de organizações, né, da sociedade civil, que pode sentar na mesma mesa e dialogar sobre as possibilidades de aprimoramento das políticas públicas. E a política de assistência social, ela tem um papel muito importante, né? Então, fortalecê-la deve ser a nossa visão. A ápice precisa ter isso muito claro, fortalecer a política de assistência social para que as demais políticas venham juntos, né? Então, eu não consigo atender o meu assistido, o acolhido da minha casa, na assistência social, se ele não tiver como acessar a saúde, como acessar o trabalho, a renda, a educação. Então, a gente acaba movimentando todas as outras políticas públicas em função do nosso acolhido. Então, veja a importância da política de assistência social. Não é uma questão de distribuição de coisas, né? Hoje, nós bater aí para ele transformar a assistência social em balcão de negócio foi uma coisa simples. É um camarada que tem um poder nas mãos, mas a gente tem brigado bastante. Então, ele tira a potência do serviço para investir no benefício. Ora, benefício sem serviço, você está também estimulando, né, a acomodação, a drogadição, tudo que não é para estimular. Então, o benefício é eventual, é momentâneo para tirar a pessoa da situação e não para mantê-la na situação. E o governador tem uma postura assistencialista. Então, a gente veja o trabalho do Conselho de Assistência Social para fazer esse desmonte, né, de conceitos que vêm no sentido eleitoreiro, né, de dar coisas. Pode ir buscar o benefício que tem benefício. Não, não tem benefício, não é assim, não vai acontecer, tem critérios, e a gente tem sido muito cobrado pelas outras instâncias, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, do Distrito Federal, no sentido de botar ordem na casa da assistência social, política pública. Então, é um lugar de muito valor que eu faço questão de divulgar e chamar a todos que possam contribuir nesse processo. Agradeço a oportunidade de compartilhar aí os parcos conhecimentos que temos e sempre que puder ajudar, estou à disposição. Então, Los Angeles, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, tá?